Aleluia. Tome teu assento, Maranata Church. Ainda assentados, feche seus olhos. Tome teu assento e feche seus olhos. Pai, na tua presença, Espírito Santo, nós te chamamos nesse lugar. E que sejamos transformados nessa noite. Que sejamos verdadeiramente tocados. Venha, Deus, abalar a nossa estrutura e reedifica a tua obra em nossas vidas, Pai. Aos corações que nessa noite, Deus, estão sobrecarregados, aflitos, Pai, que o Senhor possa derramar agora, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento. Acalma, Senhor Deus, as tempestades ao nosso redor. E seja verdadeiramente o Deus do nosso barco. Queremos confiar em Ti. Traga alívio. Alívio, Deus, a essa alma que está abatida. A esse Deus Filho que nessa noite veio para esse lugar para Te agradecer, Senhor Deus. Que o Senhor Deus venha ainda de uma forma especial derramar mais alegria e regozijo na vida desse meu irmão. E que nessa noite possamos sair daqui verdadeiramente novos em Ti. Caminharmos para a alegria nova, o vinho novo do Senhor. E todo aquele que crê nessa oração comigo, diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus, ainda sentados. Glorifica o Senhor, Maranata Church. Como é bom estar na presença de Deus, amém? Fala para quem está do seu lado, seja bem-vindo. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, diga amém. Nós vamos dar continuidade, depois desse tempo de adoração. Nós vamos entrar no momento da palavra. E nessa noite a palavra é uma palavra muito especial. Se você puder, fala para quem está do seu lado, diga assim: preste muita atenção no que Deus vai te falar nessa noite. Porque nós vamos entrar numa parábola, numa mensagem de Jesus muito específica. E tem tudo a ver com o novo de Deus. Nós estamos aqui nesse mês de novembro falando sobre o vinho novo em odres novos. Fala-se comigo, vinho novo em odres novos. E nós falamos semana passada que a maior evidência de que aquilo que nós estamos recebendo é novo é como nós estamos reagindo hoje. Nós falamos na semana passada que nós temos de alguma forma mania de recebermos algo, mas nós não guardarmos aquilo que recebemos. Então toda semana a gente acaba vivendo mais uma vez os prejuízos de nós não estarmos vivendo aquilo que deveríamos estar guardando. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 9, verso 16 e 17, Jesus, o próprio Jesus está dizendo assim, ó: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo forçará a roupa velha, tornando pior o rasgo dela. A gente tem aprendido que a gente diz querer viver o novo, mas enquanto a gente não soltar o velho, a gente não vai viver o novo. E toda vez que a gente tentar forçar a barra, fala-se comigo, forçar a barra, vai ficar pior, meu amado, vai ficar pior. Toda vez que você... E aí a gente se engana, presta atenção no que eu quero te falar, a gente se engana porque a gente vai dizer que a gente está tentando. A gente se engana porque a gente vai dizer para as pessoas que a gente está se esforçando. A gente se engana e a gente vai dizer para as pessoas, que Deus se esqueceu de nós. Porque se Deus nos amasse, da forma como Ele diz nos amar, Ele nos daria uma ajuda. Se Deus realmente estivesse olhando para nós e cuidando de nós, a nossa realidade, a minha realidade, a sua realidade seria diferente. Só que isso, na verdade, é um discurso que a gente tenta falar para tentar se defender. Porque, na verdade, quando a gente chega diante de Deus, não tem como mentir. E Deus está dizendo assim, talvez você esteja tentando, mas não basta tentar. A questão não é tentar. A questão é abrir mão. E abrir mão de quê? Abrir mão do velho. Então, o novo, preste atenção no que eu quero te dizer. Não é a sua capacidade trazer o novo sobre você. Isso é Deus. Fala assim comigo, isso é Deus. Fala assim, isso é problema de Deus.
Então quando a gente fala assim, eu quero viver o novo, nós não construímos o novo. Porque se a gente tenta construir o novo, a gente está trazendo o novo da mesma coisa. A gente na verdade só está mudando, só está repaginando a sala, mas os móveis são os mesmos. Então o que eu quero dizer com isso? Nós não fabricamos o novo, você não pode fabricar o novo. O novo só vem de Deus. Então, Deus quer derramar uma nova fase na nossa vida. Deus quer fazer com que nós venhamos sair do nível que nós estamos e irmos além. Mas o que tem impedido não é Deus ter esquecido de nós. É que nós continuamos com as mesmas picuinhas, os mesmos pensamentos. Você já deve ter escutado isso numa discussão. Cara, você não muda. Você já ouviu isso? Cara, você não muda. Você já falou isso para alguém? Cara, você não muda. E muitas das vezes, certas discussões não são discussões como a gente pensa, aquela brigaiada, aquela ofensa de um lado para o outro. Às vezes é para resolver uma questão. Às vezes as pessoas estão conversando para melhorar, só que no meio da conversa para melhorar, uma percebe e diz assim, cara, você não muda. E o que isso significa quando você escuta isso? Cara, você não muda. Significa que por mais que se tente conversar, as coisas não vão avançar, se a gente não decidir mudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você que está aqui nessa noite. Tem como alguém decidir por você? Alguém aqui acredita que alguém possa decidir alguma coisa por você? Até quando você deixa alguém decidir por você, você primeiro decidiu deixar a pessoa decidir por você. Então no final, o que eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, é que tudo na nossa vida se resume a escolhas. Tudo que nós queremos viver, de novo ou de velho, está resumido em nossas escolhas. Aquilo que nós vamos priorizar e aquilo que nós vamos descartar da nossa vida. Aquilo que nós vamos trazer de volta para a nossa vida e aquilo que a gente vai tirar de nossa vida. Então, tudo, no final de tudo, se requer uma escolha. Fala-se comigo, eu preciso escolher. Então a gente pode até ficar postergando, botando para frente, contando justificativas, mas no final a gente vai ter que tomar uma decisão. E a gente pode ter essa decisão sem pressão, você está entendendo? A gente pode escolher sem pressão. A gente pode tomar. Você já teve que tomar uma decisão por pressão? Eu chego para minha esposa e falo assim, vamos sair para jantar? Vamos. Aí eu entro no carro. Aí eu já conheço a minha esposa, quando eu estou saindo de casa, eu falo, onde é que a gente vai comer? Não sei, vê você. E a gente começa a dialogar dentro do carro. Aí passa pelo BRT. E aí? Não, eu estou pensando aqui, o que você acha? A gente vai pensando. Mas tem uma hora que a gente já está no meio da Avenida das Américas, tá? A gente vai comer no Recreio ou na Barra? Não sei. E aí daqui a pouco eu falo, daqui a pouco está acabando as opções, a gente vai acabar parando no McDonald's. Por que a gente acaba parando no McDonald's? Porque vem a pressão e a gente escolhe qualquer coisa na pressão. E Deus não quer que você tome decisões por pressão. Porque nem sempre por pressão se toma as melhores escolhas. Você já comprou alguma coisa por pressão e depois de uma semana você foi lá trocar? Porque você ficou na pressão ou do vendedor ou de alguém, falando, cara, vambora, está atrasado. E a gente compra, a gente toma decisões, depois a gente se arrepende das decisões e fala, cara, por que eu tomei essa decisão? Porque você tem a oportunidade de tomar uma decisão no tempo certo, mas muitas das vezes você vai postergando. Fala para quem está do seu lado assim, não coloque para frente aquilo que você tem que fazer hoje. E Jesus vai continuar dizendo assim, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Sabe por que aquilo que você escuta você não retém? Porque você está velho. A pessoa está vivendo um caco na sua vida, você vai perguntar para ela, ela vai falar que está tudo bem com ela. Porque ela nem mais recebe o novo. Ela não consegue armazenar, porque há algo errado dentro dela. E o errado não é que você é pecador demais. É simplesmente porque você não é zeloso demais. Não tem sido cuidadoso com a palavra. Eu tenho percebido hoje, nesse tempo, eu tenho falado muito com Deus nesses dias, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde a própria palavra disse, você ouviu isso na semana passada, que por se multiplicar a iniquidade, as pessoas vão começar a tomar, eu disse isso aqui na última pregação, as pessoas vão começar a tornar a palavra um pouco mais rala, mais fast food, comida pronta, sabe, comida processada, e as pessoas vão começar a facilitar a palavra, porque na verdade elas não vão querer mais mudar.
E aí qual é o problema dessa situação toda? O problema é que o mundo lá fora está trazendo cada vez mais pressão. Eu estava conversando com meu pai esses dias, quando eu era pequeno, Rivotril era um remédio de tarja preta, que meu irmão era mercado negro para tu arrumar um Rivotril. Era uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, uma coisa isolada, isso quando eu era pequeno, e eu não sou tão velho assim. Eu estava conversando com meu pai, hoje todo mundo toma. Toma com Coca-Cola, toma com mate, toma de manhã, toma à noite, toma de madrugada. Não, eu estou fazendo isso. E aí se mistura, e aí começa a ter uns colapsos. E a gente fala assim, cara, quanto mais médicos, quanto mais remédio, mais doente a sociedade está. E a gente toma remédio para tudo. Então Deus tem falado muito ao meu coração, eu quero compartilhar com você nessa noite, que aquela porta da igreja frontal não vai aguentar a quantidade de pessoas que vão entrar nesse lugar. E aí você vai falar, glória a Deus, pastor, porque isso é um avivamento. Não, amado, é desespero. Desespero, as pessoas, enquanto Deus está dizendo que Ele está parando a árvore, tem pessoas que estão aqui dentro, e nós vamos ler sobre isso, que elas não estão mais suportando a verdade, elas vão sair. Mas elas vão para onde? Essa semana eu estive num lugar, e vi muitos amigos meus, familiares, se divertindo, brincando, mas como o mundo brinca, como o mundo se diverte. E eu comecei a olhar aquilo. E aí eu vi um casal, aí estava todo mundo ali na frente dançando. Aí eles pegavam o story assim do Instagram e ficavam dançando pro Instagram, tá ligado? Tipo, tá todo mundo aqui se divertindo, mas eu estou focado aqui no que eu vou mostrar para o mundo inteiro. Ó. Olha como é que eu sou divertido. E aquilo foi me dando tristeza. Porque o mundo cada vez mais é plástico. O mundo cada vez mais não é real. E a porta dessa igreja não comportará as pessoas, porque as pessoas virão desesperadas. Porque aquilo que você julga nunca bater na sua porta, já está batendo. E Jesus está dizendo, eu quero chamar você para o novo, porque se você continuar velho, você não vai suportar. Deus está nos chamando assim, se você não decidir pelo novo, você não vai suportar. E eu quero continuar essa passagem, esse tempo com os irmãos, convidando os irmãos a abrir em Mateus, continue em Mateus no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Quem já me conhece, sabe que eu gosto de trazer uma explicação bem abrangente sobre tudo, mas eu acho que eu não vou ter tempo hoje. Então, se os irmãos prestarem bem atenção, vai ser fácil de entender essa passagem. Porque essa passagem fala de nós. Não tem ninguém aqui hoje que vai se ausentar dessa palavra. Somos uma dessas 4 opções. E aí diz assim, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, versículo 1, vai lá para o versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto de Jesus, de modo que ele teve que entrar num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus estava na praia, na beira da água, começou a vir aquela multidão para ficar perto de Jesus. Jesus olhou e falou assim, não tem como falar daqui. Ele pegou o barco, foi um pouquinho mais para frente à beira-mar, virou para a multidão que estava na orla e começou a falar com eles. E olha o que ele vai dizer, e muitas coisas lhes falou por parábolas. E por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus estava anunciando algo, mas se explicava somente para aqueles que eram verdadeiramente os eleitos do Senhor, aqueles que decidiram ouvir. Ele vai explicar isso nessa passagem. Ele vai dizer assim, eu estou falando a vocês porque tem gente que tem ouvido e escolheu não ouvir. Tem gente que tem olho e decidiu não ver. E por mais que isso seja um absurdo, é o tempo de hoje. Tem gente que está ouvindo essa palavra, mas decidiu não ouvir. Tem gente que está vendo o que está acontecendo com a sua vida e decidiu não ver. Então não importa, e eu quero que você entenda, para que nós possamos tirar dos nossos ombros certos pesos que não são nossos. E que cada um nessa noite, nessa igreja, nesse lugar, diante de Deus, possa assumir seu compromisso e sua responsabilidade.
Porque não tem como servir dois senhores, ou serve a Deus ou serve Satanás. E ele vai dizer: e uma grande multidão se reuniu perto, de modo que ele teve que ir para a praia, para a água. Versículo 3, e de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia, e agora ele vai começar a contar uma parábola, escute isso. Eis que o semeador saiu para semear. Então diz que alguém carregava sementes, saiu para jogar sementes. E aí diz que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Umas sementes caíram à beira do caminho e vindo as aves do céu a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo a semente nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo então, porém, o sol queimou a semente, e por isso, porque não tinha raiz, então se secou. Jesus já contou duas situações que aconteceram com as sementes que estavam na mão do semeador. A primeira caiu no beira do caminho, veio uma ave que olhou aquilo ali, pum, pegou. Agora Jesus está contando que uma segunda parte das sementes caíram em terras rochosas, onde tem um pouquinho só de terra. Então, por causa dessa pouquinha terra, logo se gerou a semente. Mas como está embaixo daquela pouca terra tem rocha, não havia raiz. Então, quando o sol nasceu, queimou a semente. Agora ele vai falar a terceira. Ele está dizendo, outra parte caiu, versículo 7, então caiu sementes entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí agora Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí isso é interessante, porque Jesus está falando assim, escutem. E Jesus não falou isso, Jesus falou assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Quem tem disposição e veio para essa igreja hoje escutar, escute. O que Jesus está dizendo? Que tem gente que veio para esse lugar com 2 ouvidos e não querem escutar. Mas ele está dizendo assim, ele está dizendo, escutem todos. Ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, quem não tem ouvidos para ouvir, não vai escutar. E está tudo bem? Não, não está nada bem. Mas nós precisamos tomar uma escolha nessa noite. Alguém aqui nesse lugar escolhe ouvir? Diga amém. Amém. Diga amém, eu escuto. Fala assim, eu escuto a mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, ele falou, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que você está falando por parábolas? Então, aí ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer esses mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso lhe concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas até aquele que não tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo, e tendo ouvido, não escutam e nem entendem. Aquilo que eu acabei de explicar, Jesus olhou para os discípulos e disse, cara, eu falo, mas tem uma galera que escutou e decidiu não ouvir. Tem uma galera que decidiu não ver. Aí agora eu quero que você vá para o versículo 18. Ele vai dizer assim, agora, depois que Jesus explicou para os discípulos por que ele estava falando por parábolas, ele vai falar assim, agora tá bom, agora que vocês estão aqui, eu vou explicar o que eu quis dizer com isso. Por que contei essa história do semeador? Então atendei. Escute a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Jesus está dizendo que a primeira situação que ele contou, que o semeador estava no caminho, andando, e algumas sementes caíram pelo caminho, e a ave de rapina, a ave do céu, tomou e comeu. Ele está dizendo que tem gente que quando escuta a palavra de Deus, e eu quero dizer, o que é a palavra? A palavra é o evangelho. O evangelho, o que significa a palavra evangelho, pastor? Boas novas. Então o que está sendo pregado hoje são boas novas. Então Jesus está dizendo que quando Ele quer falar sobre algo novo, quando Jesus olha para a nossa vida e fala assim, eu quero falar algo novo para você, Jesus está dizendo, eu quero falar algo que você acha que sabe, mas não sabe, então eu vou te trazer agora o que você acha que sabe, mas não sabe.
Então Jesus está dizendo assim: abra os teus ouvidos e escute, porque tem a primeira gente nesse lugar que veio a essa igreja, que veio ouvir a palavra de Deus, mas quando o inimigo olha, não a compreendem, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Agora deixa eu te dizer, que injustiça é você vir à igreja, não entender, e aí vem o diabo e rouba a semente. Esse primeiro trecho tem algo mais profundo. Por quê? Porque quando você vem à casa de Deus, vem à igreja, eu quero que você entenda que estar aqui é consequência do que você vive no teu secreto. Estar aqui é o resultado do que Deus tem falado contigo. Eu como pastor, converso com pessoas às vezes de 3, 2, 1 ano, 5 anos de evangelho, e às vezes eu pego essa pessoa de surpresa e digo assim: o que Deus falou contigo hoje? Pastor, não falou nada. Por quê? Porque eu não busquei Deus. Outros eu falo: o que Deus falou contigo? Pastor, Deus tem me dado essa palavra, eu orei e eu abri a palavra e Deus confirmou aquilo que eu tenho orado essa semana. Então a gente percebe que Deus fala, a gente percebe que Deus atinge e assiste os seus filhos, mas aqueles que buscam. Jesus está dizendo que existe uma galera que está sentada, muitas das vezes, e quer o novo, mas se comporta como o velho. E o velho, muitas das vezes, não tem força para buscar o novo. E por você não ter força para buscar o novo, o diabo vem e arrebata a palavra. Meu amado, talvez eu não vá conseguir fazer isso com você hoje, mas eu já fiz isso muitas vezes. Eu já peguei no final do culto alguns irmãos e disse: ei, meu amado, como é que foi hoje? Foi uma bênção. O que foi pregado? Acabou a pregação, acabou de acabar o culto, não sabe o que foi pregado. Como é que pode? Como é que pode? Eu duvido você ir para o cinema, assistir um filme, chegar na saída do cinema e falar assim: e aí, qual é o filme? Não sei. Ué, você ficou 2h30 dentro do cinema e não sabe qual é a história do filme? Mas para as coisas de Deus isso é real. Por quê? Porque nós estamos muitas das vezes no automático. Fala para quem está do seu lado: em nome de Jesus, sai do automático. Saia do automático. Por quê? Porque a gente acredita que está observando, que está retendo, que está entendendo. Meu amado, se você entender aquilo que está sendo ensinado, sua vida não será mais velha, sua vida terá novidade. Qual é a maior evidência, a maior prova de que eu estou entendendo o que eu estou ouvindo? É que eu saio daqui diferente da forma como eu entrei. Como é que eu sei que, pastor, que o que eu estou ouvindo, eu estou assimilando e eu estou recebendo, está me edificando? É que quando acaba a bênção apostólica no final do culto, você sai daqui melhor. Você sai disposto a compartilhar o que Deus acabou de falar contigo. Mas se você sai daqui com a sensação de que você tocou, de que você recebeu as pessoas na porta, de que você preparou uma boa comida, de que você abraçou 5 pessoas no final, e isso já te é satisfeito, você está no automático, você não está no novo, você está no velho. E Jesus está olhando para você dizendo assim: escute, se você não for zeloso com aquilo que você recebe, o diabo tomará a palavra que você deveria receber. Sabe qual é o problema? Você acha que Deus vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim: que filho descuidado. Bom, ele veio, mas como a ave de rapina foi mais rápida do que ele, eu não vou cobrar ele disso. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que me é dado será cobrado. Todo ensinamento virá um teste na sua vida. Eu tenho aprendido que quem caminha com Cristo nunca é pego de surpresa. Deus vai falando, Deus vai avisando, Deus vai preparando. Agora só é pego de surpresa quem não está conectado. A palavra de Deus vai mostrar no Antigo Testamento que o conselho dos ímpios, aqueles que eram inimigos de Deus, eles maquinavam contra o povo de Israel, mas quando eles iam fazer algo contra o povo de Israel já estava pronto, e eles falavam: meu Deus, como isso pode? Então o profeta dizia: meu amado, é porque tudo que vocês falam no secreto, Deus já revelou ao conselho dos justos de Deus. Então significa que até aquilo que o inimigo esteja tramando contra a nossa vida, Deus já nos revela. Deus já levanta e fala assim: vai acontecer isso, se prepara com isso, fica ligado nisso. Agora, quem é pego desprevenido é quem não está ouvindo Deus. Então você quer sair daqui hoje novo? Abra os seus ouvidos.
Abra os seus ouvidos, comece a perceber, Deus está falando. Deus está falando. Meu amado, uma das coisas mais terríveis que as Escrituras nos mostram é quando Noé constrói a arca e diz a palavra que as pessoas se davam em casamentos, bebiam, se divertiam, jogavam bola, jogavam videogame, iam para a praia, até que Noé entrou no barco. Sabe qual é o problema de Noé ter entrado no barco? É que o barco fechou. E aí quando fechou, acabou. Jesus está falando, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, ouça, porque se você não escutar, você não cresce. Se você não escutar, você verá todo mundo crescendo e você não vai crescer. Se você não escutar, você vai ver a vida das pessoas crescer e a sua vida não vai crescer. Se você não escutar, você vai ver as pessoas passando pelos mesmos problemas que você está passando e elas vão dar a volta por cima e você vai ficar no caminho. Porque não tem como vencer as circunstâncias que Deus está querendo te preparar sem colocar em prática aquilo que Ele está querendo te ensinar. Ele vai continuar dizendo que a segunda parte, ele está dizendo, esse é o que foi semeado à beira do caminho, versículo 20. E o que foi semeado, escute isso agora, e o que foi semeado em solo rochoso, ou seja, Jesus está contando, e aquela segunda parte que quando o semeador estava andando e as sementes caíram nas rochas, ele vai dizer assim, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Você já encontrou alguém assim? Você vai falar do evangelho para essa pessoa, a pessoa já responde com alegria. Você fala, cara, que tremendo, cara. Olha que maravilhoso. A pessoa, acabei de falar de Jesus, ela, me ensina mais sobre Jesus. Meu Deus, agora eu estou feliz. Por quê? Porque eu entendi o que é salvação. Eu entendi o que é plano de Deus. Eu entendi o amor de Deus. Aí você fala assim, se você quer aceitar Jesus, quer ter um passo de fé, levante a sua mão agora. Eu quero orar por você. Ela é a primeira a levantar e ela chora de alegria. Aí você diz, caramba, olha o que Deus está fazendo com essa vida. Ele está dizendo, mas, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Ele está dizendo que o crescimento é muito rápido. Essa pessoa corresponde de uma forma muito rápida. Você fala, cara, essa pessoa entendeu o evangelho, mas não tem raiz em si mesmo. Então, de pouca duração lhe é chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. Jesus está dizendo que tem uma galera que está vivendo, quer viver o novo, não quer mais viver o velho. Decidiu assim, eu quero viver a novidade de Jesus na minha vida, mas Deus está te chamando nessa noite para você olhar a tua caminhada, olhar o teu caminho e ver qual da semente que você quer ser hoje, meu amado. Qual é a semente que você quer ser no reino? Ele está dizendo, o reino de Deus é como isso. Ele está dizendo que essa realidade de igreja é como está sendo escrito aqui. Ele está dizendo que existem pessoas que recebem com alegria. Ele te coloca uma música aqui feliz, aqui alegre, você pula, você vai ao encontro com Deus, você sai do encontro dando grito de vitória, você vai no pequeno grupo e ali você sai alegre, brinca com todo mundo, faz isso tudo. Mas diz que quanto mais você está recebendo a palavra, aí o que acontece? Aquela ave de rapina que é o inimigo, ele tentou pegar você, não conseguiu. Aí ele vai agora tentar atacar o nosso coração com angústias e perseguição por causa da palavra. Então a gente que carrega o nome de Jesus vai começar a ser perseguido. A gente vai começar a perceber, escute o que eu quero te falar, que a gente vai começar a perceber que tomar uma decisão por Jesus requer ao mesmo tempo uma renúncia daquilo que eu vivia como velho. A gente vai começar a perceber que tomar uma decisão em Jesus significa que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as coisas velhas têm que passar em mim e tudo tem que se fazer novo em mim. Então diz a palavra que essa pessoa, ela vai cair em si e vai perceber que a perseguição está sendo forte demais. Mas que perseguição é essa? Diante da palavra. Ela vai olhar e vai falar assim, opa, peraí, aí já é demais, pastor. Aí eu acho que o senhor está indo muito profundo demais. Jesus, o senhor está indo muito profundo demais. O senhor está requerendo de mim um compromisso. Meu amado, o evangelho não é um clube. É um caso de vida ou morte. Você não entendeu isso ainda? A gente está vivendo anestesiado por essa terra. Em nome de Jesus, acorde. Em nome de Jesus, igreja, desperta. Desperta em nome de Jesus nessa noite. Acorda para a realidade. A cada dia pode ser o nosso último dia nessa terra. Imagina a cena, você no meu enterro, e você olhando lá, eu no caixão lá. Você vai olhar para o meu caixão e vai comentar com o seu irmão, vai dizer assim, rapaz, qual foi o último carro que o pastor comprou mesmo, hein? Você vai fazer isso, meu amado?
Quando você me olhar lá no caixão, você vai olhar e vai assim, qual foi o último sapato que o pastor comprou mesmo, hein? Você vai fazer isso? Qual foi o último lugar que o pastor foi mesmo, hein? É isso que você vai falar? Qual foi o último celular? Você vai dizer isso? A pergunta que vai estar no teu coração, fala assim, será que ele está no Senhor? Em nome de Jesus, tomara que ele esteja no Senhor. Por quê? Porque a gente não vai saber no nosso íntimo, meu amado. O que eu quero dizer é que diante da morte, a gente não vai olhar para as coisas que a gente está procurando. Quando a gente olha alguém que está saindo dessa terra para a eternidade, a gente não está perguntando se ela, a mochila ou a bolsa que ela comprou, a gente vai olhar e vai dizer, será que ela foi para Cristo ou ela não foi para Cristo? Porque dessa terra nós não levaremos nada. Onde está o teu coração? Em que direção o teu coração tem pulsado, meu irmão? Não aceite a rotina do teu dia a dia. Não aceite como se isso fosse normal. Deus está te chamando para mais perto. Fala para quem está do seu lado, Deus tem te chamado para mais perto. Então tem irmãos que estão com as pernas amputadas espiritualmente. Você está dizendo, como é que está a tua perna? Minha perna está ótima. Como é que está a tua mão? Minha mão está ótima. Como é que está a tua orelha? Minha orelha está ótima. Partes do corpo mutiladas espiritualmente. E nós estamos dizendo que estamos bem. Porque nós estamos anestesiados com a morfina do pecado. Porque o pecado tem nos anestesiado. Porque Satanás não é burro. Ele vai nos tirando da presença de Deus de uma forma que muitas das vezes a gente não sente. E Jesus está olhando e está dizendo, tem uma galera que vai logo aceitar o Evangelho. Mas você que tem recebido o Evangelho com alegria, continue, persista. Agora entenda, toda movimentação para a verdade vai gerar perseguição, vai ter guerra. Vai ter guerra. Eu vi um documentário há muitos anos atrás sobre um policial. Ele era um chefe de polícia civil e ele vai contar uma história. Alguém provavelmente já tem visto aqui esse documentário. E ele vai dizer sobre a questão da honestidade da corporação. Ele vai dizer, um dia nós fomos chamados, eu e mais uma equipe de pessoas íntegras, policiais íntegros. E nós fomos para uma cidade do interior, onde havia violência, e ali nós montamos a nossa equipe, falamos assim, nós vamos fazer valer a lei, aqui é lei. E aí, aquela equipe foi recebida com muita alegria. Escute o que eu quero te dizer, foi recebida com muita alegria, e logo começou a aparecer os sinais daquela mudança. A criminalidade começou a cair, os roubos começaram a cair, os homicídios começaram a cair, e aí tudo começou a ficar muito bom. Aí ele disse, até o dia que o segurança, o cara que fazia segurança do supermercado, viu um menino entrando para roubar um biscoito, e deu na orelha do cara, deu na orelha do menino, fazer valer a lei, só que o supermercado também contribuía com o almoço dos policiais. Agora, a gente teve que prender o segurança. Por quê? Porque não tem que fazer valer a lei. E aí o dono do mercado não gostou. E aí, daqui a pouco o vereador fez uma coisa errada, e aí a gente teve que levar ele preso. E aí, começamos a catucar algumas coisas que não eram para ser catucadas. O que aconteceu? Não funcionou mais. Aquela corporação foi expulsa de lá. Por quê? Porque a gente vai aceitando a verdade de Jesus. Senhor, isso, Pai, faz. Aí tem hora que Jesus começa a entrar em umas áreas do nosso coração, que a gente fala, peraí, não é assim também não. Que isso? Não, é aquilo que eu falei aqui há 2 semanas atrás. Para você viver o novo, você tem que abdicar dos teus pensamentos e opiniões. O Evangelho veio para nos construírem nele. Agora, meu amado, não acredite que aquilo que você acha que é opinião sua fará sentido no reino dos céus. Nós estamos aqui para nos esvaziar de nós mesmos e pedir que a verdade de Cristo Jesus venha e que Ele seja a nossa verdade. O pensar de Deus seja o nosso pensar. A atitude de Deus seja a nossa atitude. A forma de nós enxergarmos a vida seja a forma como Ele enxerga, porque senão não vai funcionar. Você está entendendo? Senão, você vai estar olhando para Deus aqui, versão Jonatas. Aí você vai olhar a versão Maria, a versão Pedro, a versão Carlos, a versão Tiago. Você está entendendo? A gente vai olhar para Deus e com um monte de versões, só existe um Deus. Fala comigo assim, só existe um Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, cuidado, continue recebendo com alegria, mas saiba
que você também será perseguido. Faz parte de quem quer crescer. Fala para quem está do seu lado se você pode crescer. Se você quer crescer, virá guerra contra você, mas você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Ele diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos, agora ele vai contar a terceira semente. Aquele que foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra. Aí ele vai, o que está acontecendo? Jesus está dizendo assim, esse terceiro também escutou a palavra. Só que o que vai acontecer com ele? Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e tornaram ela infrutífera. Ele se apaixonou pela palavra de Deus. Ela se apaixonou, mas aí veio a preocupação do mundo. Cara, minha vida está passando. Está todo mundo casando e eu não casei ainda. Todo mundo comprou carro, eu não comprei ainda. Todo mundo está fazendo isso e eu ainda não estou fazendo. Está todo mundo vivendo isso e eu estou com 30 anos, eu estou com 25 e ainda não estou vivendo. Eu estou com 40 e não estou vivendo. E ele vai olhar assim, e as riquezas, tudo aquilo que o mundo produzir. Aí você diz, por que eu não posso também viver aquilo? Por que eu não posso me deixar a experimentar isso? Por que eu não... Então diz a palavra que haverão pessoas que vão escutar a palavra, vão receber a palavra, vão dizer amém, mas elas vão se portar novamente com as coisas do mundo. Elas vão olhar para as coisas do mundo e vão desejá-la. Eu quero viver isso agora. Eu quero ter isso, por que eu não posso ter isso? E elas vão, pior, elas vão abrir mão do que Deus está dando para ter aquilo que Deus disse para elas não terem. Guarda em nome de Jesus o teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Olha o que Deus está dizendo. Tem pessoas que estão querendo viver o novo, mas não vivem o novo porque querem viver o velho. E o velho é tudo aquilo que está nesse mundo. Você vai ser tentado pelas riquezas dessa terra. Você vai ser tentado a experimentar coisas que você já não precisa mais experimentar. Que aquilo que Deus quer te dar vai ser maior do que o mundo está te oferecendo. O que Deus tem para você é maior do que o mundo te oferece, meu amado. Porque o que Deus te dá é permanente, o que o mundo te dá é passageiro. Então, o que Deus está querendo falar conosco nessa noite é o que nós precisamos vigiar quem nós somos. Porque Ele está jogando as sementes. Ele está lançando a palavra. Agora o teu coração é essa terra. Não permita que os espinhos, que os desejos, as comparações, meu amado, não tem como viver o novo se a gente está querendo copiar o outro. Para de querer copiar o outro. Para de querer viver a vida do outro. Para de querer comparar a tua história, teu casamento, teu relacionamento, teus pais com os dos outros. Para de comparar o teu bolso com o bolso dos outros. Para de comparar a tua vida com os demais, porque o que Deus tem para você é novo, é único e ninguém nunca viu. A palavra de Deus diz que não chegou no nosso coração, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então entenda, o que Deus tem para você é novo. Novo. Novo significa aquilo que você não sabe, mas você espera, isso é fé. Eu sei em quem tenho crido. Sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que penso, do que imagino. Ele pode todas as coisas. Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus, meu amado, nessa noite. Eu fiz uma pergunta agora há pouco. Alguém pode escolher por você? Vamos, igreja, me ajuda. Pode escolher por você? Não, né? Talvez você possa escolher por você quando você ainda é de menor. Não é isso? Se você tem uma criança, você vai decidir por ela. Não é isso? Nem sempre funciona. Né? Eu cheguei atrasado hoje aqui na hora do louvor por causa da minha pequenininha, que não queria que botar a roupa que eu escolhi para ela. E foi uma guerra. E ela venceu a guerra. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas, o que eu quero que você entenda é que há irmãos que estão no nosso meio, pessoas do nosso meio, você vai falar assim, cara, eles estão obedecendo, estão indo. Mas estão indo porque são crianças ainda. Mas quando começam a crescer, se tornam adultos. E aí começam a tomar suas próprias escolhas.
E aí tudo muda. Eu sou testemunha disso. Eu sou pastor há alguns anos aqui, mas já sou líder de alguns jovens há muitos anos. E vejo adolescentes sendo criados na igreja. Crianças, depois adolescentes. E enquanto crianças e adolescentes vinham, faziam, mas quando se deu a liberdade da escolha depois dos 18, já não estão. Por quê? Porque agora sabem o melhor para si. Sabe mesmo? Sabe. Você entende o que eu estou falando? Está falando que Jesus está dizendo que vai chegar um momento que crescer em Deus vai nos dar o poder da escolha. E aí quando a gente tomar a escolha se a gente vem ou não vem, aí que vai ser descoberto com onde está o nosso coração. Você quer viver o novo? Então seja sempre guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Nunca a voz do teu coração, sempre a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E ele vai dizer, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém por isso? E eu quero que você vá para o versículo 44. E assim eu quero terminar essa palavra. Eu quero ler dois versículos. O 44 vai dizer assim. Ele explicou todo o reino de Deus por essa perspectiva, e agora ele vai explicar de uma outra forma. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado o tesouro, o escondeu. Transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino, versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante àquele que tem coisas, que já tem coisas e que procura coisas. Talvez você seja essa pessoa hoje, que já tem coisas, mas que procura coisas. E ele vai dizer que quando se acha o reino dos céus, se acha a verdade, se vende tudo para se ter aquilo que acabou de encontrar. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra está dizendo que a gente tem que comprar o reino dos céus? Não. A palavra de Deus está dizendo que quando a gente encontra a pérola de grande valor, que é a verdade e as boas novas de Jesus, nós estamos dispostos a vender e largar tudo que temos em prol daquilo que nós entendemos que é de maior valor. Nessa hora Deus está te chamando a você entender que viver o novo de Deus é você olhar para aquilo que você tem e abrir mão daquilo que você tem pelo apreço da novidade daquilo que Ele está disposto a te entregar, a pérola de grande valor. Eu posso ver um amém por isso? E no versículo 51, Jesus, depois de explicar tudo isso, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim para os discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? E os discípulos vão dizer, sim. Versículo 52. E ele vai dizer, então ele disse, por isso, todo mestre construído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante àquele que aprende a separar coisas novas e coisas velhas. Jesus está nos entregando hoje um evangelho que transforma a nossa história. Há quem olhe esse evangelho e diga, não, obrigado. Mas há quem nessa noite está olhando para o evangelho e para Jesus dizendo, era tudo que eu procurava. Eu encontrei aquilo que eu procurava. Eu encontrei a minha pérola de valor maior. E Jesus está dizendo, qual é o preço que você está disposto a pagar por isso? Que isso, pastor? A palavra de Deus diz que eu não preciso pagar nada, foi de graça, eu sei. Mas o que você quer abandonar por causa disso? O que de velho você quer abandonar por essa novidade de vida? Você é qual terreno, igreja? Tem gente que fala assim, pastor, fulano saiu da presença, fulano não está mais vindo. Pastor, faz alguma coisa, meu amado. Nós podemos tomar a escolha dos outros. O que você quer que eu faça com alguém que está flertando com as riquezas?
O que você quer que eu faça com aquele que escuta, mas não ouve, não compreende? Jesus está dizendo que nem todo aquele que vem à presença de Deus vai ficar nele. Mas existem aqueles que são boa terra. E a palavra nessa noite é Deus encorajando você a tomar uma decisão e dizer: você quer ser uma boa terra? Você quer ser essa terra frutífera, essa terra onde Deus deposita a palavra e a palavra frutifica, onde Deus derrama uma palavra e tão novas são todas as coisas? Então você precisa fazer como o reino de Deus e a pérola. Você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu quero largar tudo que for possível para eu largar, pela preciosa pérola que é a tua verdade, a tua palavra. E aí Jesus está dizendo: se você tomar essa decisão nessa noite, você vai poder ter a sabedoria de saber separar as coisas velhas das coisas novas. O que falta nessa nossa hora, na nossa vida, é ter sabedoria em separar o que é velho e o que é novo. Você sabe? Você sabe separar? Se você sabe separar, então por que muitas das vezes a gente vive naquilo que nós não deveríamos mais viver? Deus está te chamando nessa noite a um tempo onde você possa abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais viver o velho. Eu não quero viver rombos maiores, eu quero viver a tua verdade. Eu não quero mais pensar como eu pensava, eu quero viver a tua novidade. E se você crer nisso, fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.